Tiago, faz um briefzinho da sua pergunta que você deixou no bloco anterior, por favor. Não, perguntei sobre a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o Tribunal de Contas. Alguns conselheiros reclamam de alguns abusos. Queria que o senhor comentasse sobre os trabalhos dessa comissão. Olha, Tiago, primeiro, acho que é natural quem está sendo investigado recorrer à justiça e espernear. Não me parece que tenha nenhum abuso da comissão. É uma comissão que tem tido um quórum permanente. São grandes quadros, é a deputada Cidinha, é o deputado João Pedro do DEM, o relator, é o deputado André Correia, é o deputado Marcelo Freixo, é o deputado Bispo Caetano. E na suplência o deputado Paulo Ramos. Essa comissão tem se reunido sempre com todos os membros. Ela tem feito um grande trabalho, há denúncias graves contra o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, na ordem constitucional, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Eles tentam se igualar à magistratura, mas não são magistrados, não estão na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura. Há uma forte jurisprudência firmada e eles têm se utilizado dos melhores advogados do país para se defender, certamente gastando muitos recursos, né? Mas é um direito recorrer à justiça. Nós temos enfrentado, temos tido êxito. Agora mesmo o desembargador Nascimento Povas negou a soltura de um investigado que foi preso por mentir na CPI, era testemunha, virou investigado, e reconheceu que a tese do conselheiro que defendia, que foi até a delegacia, era exatamente essa, de que havia excesso e abuso de poder da deputada Cidinha, e o Judiciário do Rio de Janeiro reconheceu que não havia abuso. A CPI está indo bem, quebrou diversos sigilos por determinação do Supremo, do ministro Marco Aurélio. Ela dará uma grande contribuição à sociedade do Rio. É um órgão que não tem funcionado bem, que precisa funcionar. Presidente, pela primeira vez em muitas décadas, eu acho, muito tempo, tem uma harmonia muito grande entre os governos federal, municipal, estadual. Isso traz muitos benefícios para a cidade, claro, óbvio, né? Quer dizer, há muito tempo nós não vemos o Rio de Janeiro com tantas partes, todo mundo. Qual é o papel do Poder Legislativo que ele desempenha nessa função dessa harmonia? Olha, Ana Maria, primeiro, rapidamente, Tiago, o deputado Paulo Ramos requereu uma CPI para investigar envolvimento de políticos com decisões que macularam a ordem democrática ao interferir nos resultados das eleições, fruto de denúncias feitas contra 2 ex-presidentes do TRE. E eu vou levar à votação. Será uma outra CPI também polêmica, que não pretende investigar o Judiciário, mas que não aceitamos de forma nenhuma que a conquista da ordem democrática, as duras penas no país, possam se macular por corrupção o resultado das urnas, porque mudar a vontade popular depois de ter o pronunciamento do eleitor fere de morte o regime democrático. Em função disso, nós levaremos isso para a decisão soberana do plenário. Então, será outra polêmica a envolver, mas o papel do parlamento, eu diria que as 2 funções nobres do parlamento é votar o orçamento, aperfeiçoar o orçamento visando o interesse da sociedade e fiscalizar dentro das suas atribuições constitucionais. Eu diria, Ana Maria, o seguinte: nós vivemos um momento harmônico. O governador Sérgio Cabral é um quadro de grande expressão na política nacional, estabeleceu com o presidente Lula uma relação fraterna, mas de alto nível. Isso se estendeu com a vitória do Eduardo Paes da cidade do Rio de Janeiro, como se estende a Caxias com o Zito, com os outros municípios, e nós vivemos um momento de integração. O parlamento como o nome já diz, a casa que faz a integração. Da conversa, né? Da boa conversa. O Tancredo dizia que a política é uma grande conversa. E o que nós temos feito é isso, tirando o espinho da mão, aproximando dentro da independência, mas da harmonia dos poderes, trabalhado nesse sentido. Agora mesmo o governador Sérgio Cabral reúne o presidente da Assembleia, o líder do governo, a bancada federal, senadores em defesa dos royalties do Rio. Não é contra a União, nem com isso nós queremos estabelecer um confronto com o presidente Lula. Pelo contrário, queremos chamar o presidente Lula
para uma parceria muito mais ampla do que a parceria administrativa na área da infraestrutura, por exemplo, do PAC, dos investimentos. Dizer o seguinte, não é possível que na federação haja ataque a um dos membros, a um dos seus entes federados. O Rio de Janeiro já perde 8 bilhões e 600 milhões no ICMS do petróleo, né, por uma decisão da Constituinte de 88. Hoje o superavitário em energia elétrica perde mais 1 bilhão. Então nós não podemos perder os royalties. Os royalties é uma compensação ambiental, é uma necessidade para fazer face a essas questões graves do transporte, Mônica e Guto, a questões da segurança, a questão do investimento sólido na educação. Nós perdemos 8 bilhões. Só na conta ICMS do petróleo, porque a Constituinte de 88, o artigo 155, estabeleceu a diferenciação, porque o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é a favor do Estado produtor, daquele que produz. Agora tem duas exceções, petróleo e seus derivados e energia elétrica. Certo. Quando fez isso, passou para tributar no destino, ou seja, onde consome. O maior consumidor é a maior economia do país, que é São Paulo. Então São Paulo ganha 2 vezes e o Rio de Janeiro perde quase 10 bilhões de reais. E uma coisa, o senhor está há 20 anos como deputado estadual aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. O que leva o senhor, em 2010, a ser um pré-candidato a uma cadeira no Senado? Olha, Leleco, primeiro, a experiência. Eu acho que eu já esgotei, ao terminar esse mandato, esgota um ciclo de 2 décadas, onde tive muita liderança no Parlamento do Estado. Comecei minha carreira presidindo a Comissão de Orçamento, depois fui líder do governo, fui líder da oposição, saí para ser secretário do governo Brizola, retornei, fui 6 anos secretário administrando a Assembleia junto com o Cabral presidente, depois 8 anos como presidente, são 7 eleições sucessivas para a mesa diretora, tendo sempre um respaldo majoritário dos meus colegas, em 70 votos, em 7 eleições, já que eu fui menos votado, tive 67. Então, eu acredito que reúno condições de capacidade de diálogo, de entendimento, que me permita ir ao Senado e defender o Estado do Rio de Janeiro na Federação Brasileira. A representação na Câmara é em função do tamanho da população. Então, o Rio de Janeiro tem 46 deputados, o Acre tem 8, São Paulo tem 70. Agora, no Senado, não. Representa o Estado. O deputado federal representa o povo. O senador representa o Estado. Por isso, o equilíbrio federativo. E nesse momento de ataque ao Rio de Janeiro na federação, quando tentam nos tirar os nossos recursos que podem permitir o Rio de Janeiro crescer, distribuir riqueza, consolidar uma educação de primeira linha, eu acredito que ter políticos que é ainda jovem, né, porque eu chegarei ao Senado aos 55 anos, mas, por outro lado, experiente, em condições, tanto é que o governador não vai a Brasília numa discussão importante sem me convidar para ir junto, mesmo eu sendo deputado estadual, porque eu já tenho interlocução nacional, já sou um quadro que transcedo a política do Rio de Janeiro. Eu acho que é essa experiência que eu quero colocar à disposição do Rio.